Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Salários atrasados no Internacional? Dirigente falou e respondeu a verdade sobre isso. A fala de Alan Rodrigues, que mexeu com os colorados na rede social. E também as mudanças que Roger prepara para o jogo deste final de semana. Tudo isso, pessoal, você confere depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Muito boa tarde, galera. Estou de volta aqui no YouTube trazendo novidades do Inter nesta sexta-feira, já iniciada a preparação para enfrentar o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar antes, pessoal, sobre uma informação, ou melhor, uma especulação que surgiu na rede social. Alguns perfis do Twitter acabaram divulgando que o Inter estaria com salários atrasados e por isso o time estaria rendendo abaixo neste momento, principalmente no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Pois bem, conversei, pessoal, com um importante dirigente do Internacional que me negou veementemente esta informação. Inclusive, dizendo que os salários e os direitos de imagem estão em dia, rigorosamente em dia no Internacional. O Fabrício Falkowski, repórter do Correio do Povo, também fez o mesmo movimento, não sei se falou com o mesmo dirigente que eu falei, mas a resposta que ele conseguiu foi até mais forte, dizendo que o salário e o direito de imagem são religiosos no Internacional e isso não tem discussão. O salário está sendo pago já em dia e essa é uma política da gestão Barcelos já nos últimos meses, do departamento de futebol também, de não atrasar nenhum pagamento ao grupo de jogadores. Ou seja, não procede essa informação, essa especulação, esse boato que surgiu na rede social e as explicações do Inter estar jogando pouco são outras. A gente pode aqui pensar em falhas do Roger no comando da equipe, falta de variação tática, qualidade do grupo de jogadores, comprometimento dos jogadores. A gente pode aqui criar outras teses. Agora, salário atrasado, não, porque essa informação não procede e um importante dirigente do Inter me confirmou no off esta informação verdadeira, de que sim, os salários estão rigorosamente em dia no Internacional. E na tarde desta sexta-feira, pessoal, teremos a apresentação oficial de Alan Rodrigues, volante, que será apresentado logo após a atividade, que termina ali pelo 12h30, 13h. Então, o Alan Rodrigues vai conceder essa entrevista após o treinamento no estádio Beira-Rio. E ele vai poder responder as perguntas dos repórteres, se comunicar diretamente com o torcedor do Inter, que vai acompanhar esta entrevista coletiva. Porém, o Alan Rodrigues ele já concedeu uma entrevista aos canais oficiais do Inter e teve esta fala que repercutiu bastante entre os torcedores. Lo que le puedo decir es que se tienen que quedar tranquilo, que la camiseta internacional la voy a defender a muerte, eso no tengan duda. Sí que por ahí me pueden llegar a ver en toda la cancha porque voy de un lado a otro, pero porque me gusta hacerlo así y es una manera que yo siento de contagiar al resto de mis compañeros y transmitirle buena actitud y energía para todos. Me gusta. Falando um pouco aí das suas características, dizendo que vai ficar, que vai dar tudo pela camiseta do Inter até a morte, que é um jogador realmente de estar em todas as partes do campo, e isso é interessante, acho que o Inter estava realmente precisando desse tipo de jogador. Ainda sobre essa entrevista do Alan Rodrigues aos canais do Inter, ele falou uma questão muito interessante, que ele já conhecia, que ele já conhecia o Internacional, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, quando ele disputou uma Copa Ipiranga, que é a Copa disputada aqui em Porto Alegre, Copa de Base, Sub-20, até acho que nem tem mais essa competição, mas ela era disputada todos os anos e vários clubes da América do Sul vinham para Porto Alegre para jogar essa competição. Inclusive, uma curiosidade, foi nessa competição que o Inter descobre o Sarrafiori, que jogava pelo Huracan Sub-20, ele destrói nessa competição e aí o Inter vai atrás e contrata. O Alan Rodrigues estava em uma dessas edições da competição e acabou visitando o Museu do Internacional, aqui em Porto Alegre. E ele recorda, enfim, de uma história
da construção do Beira-Rio, que ele lembra que vários torcedores, a comunidade ajudou na construção, a campanha dos tijolos. Então ele já tem essa história e essa recordação na memória com o Internacional e está muito feliz de vestir a camisa do Inter, inclusive vai jogar com a camisa de número 14, já fez o tour no estádio Beira-Rio, já teve uma conversa com o técnico Roger Machado e reforço que está integrado às atividades. Em relação à sua estreia, pelo que eu tenho de informação, ela deve acontecer na partida contra o Bragantino. Está fora, aparentemente, da partida contra o São Paulo, não atua contra o Fluminense por questões legais e deve estrear em Bragança Paulista contra o Bragantino, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o final de semana, pessoal, mudanças para enfrentar o São Paulo. Será que o Roger vai mudar a escalação? Ele deu a entender que pode testar novas alternativas. Após a partida contra o Fluminense, em entrevista coletiva, o Roger disse: olha, eu não tenho problema em mudar os nomes e mudar a forma de jogar para que o Inter volte a jogar um bom futebol. Então sim, pessoal, fiquei com a sensação de que o Roger vai testar algumas alternativas. Também é possível que o Roger preserve alguns jogadores nessa partida contra o São Paulo, visando justamente a decisão contra o Fluminense. E aí vocês sabem, nomes como Alan Patrick, o próprio Bruno Henrique podem ser preservados nesse time. Mas eu não descarto, pessoal, alguns testes do Roger já nesse duelo contra o São Paulo. Por exemplo, Juninho pode jogar na vaga do Vitor Gabriel, que esteve inseguro nas últimas partidas, e o Roger confia bastante também no Juninho. Richard é outro jogador que pode, quem sabe, receber a sua primeira oportunidade entre os titulares. Vitinho é outro jogador que também pode acabar ganhando uma chance. Também existe a possibilidade do Ricardo Matias voltar para essa partida contra o São Paulo, ele que está em processo final aí de recuperação de um sintoma que ele teve na perna, né, um desconforto muscular, e agora a tendência é que ele esteja de volta para essa partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o Inter divulgou promoção. Você que é sócio colorado pode levar um acompanhante de graça ao Beira-Rio no domingo na partida contra o São Paulo. Então aproveite e apoie o Inter nessa partida importante do Brasileirão. Tá certo, galera? Eu volto à noite para a gente atualizar o Inter com tudo que aconteceu ao longo da tarde. Vai ter a entrevista do Alan Rodrigues, muita novidade certamente para a gente falar do Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!